Ligados à Poesia, um programa da autoria de Antero Jerónimo, em que falamos de poetas e poesia, quinzenalmente às terças-feiras, a partir das 21 horas, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Olá a todos os ouvintes da RLX Rádio Lisboa. Dou-vos as boas-vindas a mais um programa Ligados à Poesia, nesta emissão do dia 6 de maio de 2025, programa número 97. Antes de começar a emissão de hoje, gostava de falar aqui um pouco sobre um episódio que ocorreu há poucos dias e que foi designado por apagão. No fundo ocorreu uma falha geral de energia por um período de cerca de 10, 12 horas que afetou todo o país e algumas regiões de outros países da Europa e que veio colocar em causa, portanto veio inviabilizar o desenvolvimento normal do trabalho das empresas, particulares, serviços de emergência, hospitais, aeroportos, enfim, uma série de infraestruturas críticas no normal desenrolar da vida do dia-a-dia. Eu estou a falar nisto porquê? Porque isto serviu para colocar a nu as nossas dependências, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Depois, paralelamente a isso, eu tive a oportunidade de testemunhar algumas situações e por relatos em notícias, depois que se verificam também alguns comportamentos extremos por parte de algumas pessoas que têm um efeito de contágio sobre outras e por aí afora. Por outro lado, também as notícias que circulam muitas vezes, que são difundidas pelas entidades competentes, às vezes também não ajudam e provocam logo algum alarmismo e pessimismo nas pessoas. Também deve haver algum cuidado na forma como se gera esta informação. E ficou aqui provado com esta situação e foram apenas algumas horas, imaginemos que seria por um período de vários dias, onde poderia chegar essa situação, a que extremos. E é aqui que o ser humano revela ainda que tem tanto ainda para aprender com estas questões, ao nível da humanidade, da tolerância, da solidariedade, da empatia com os outros. Como aqui tenho referido várias vezes, a poesia pode ter um papel bastante importante na vida do dia-a-dia da pessoa, porque nós, com a poesia, olhamos através dos olhos da alma e isso permite uma ponte, um ponto de equilíbrio em nós entre também aqueles que nos rodeiam e depois com a própria natureza. Achei que era oportuno falar aqui um pouco sobre isto e, posto isto, irei passar então aos textos dos autores que selecionei para o programa de hoje. Continuem aí desse lado na minha companhia. Chamam-na de efêmera, que não existe, que é a escusa dos farrapos humanos, para as desculpas da dor profunda, do sofrimento e do desengano. Sempre a imaginei lilás, envolta num nevoeiro de uma espuma translúcida e leve, quando a noite já é treva e o silêncio se cobre de tristezas, embalando as dores do mundo. Às vezes imagino-a rodeando-me entre sombras, ventre chato e macio, onde me posso deitar para ela se inclinar, me olhar e afagar o rosto. A alma tem os dedos finos que não posso agarrar. Sento-me então no vazio do meu eu, aconchego-me e sinto-a carregada da minha dor. A alma nunca tem tempo, mas guarda os segredos dedicados, raivas, dores e sonhos magoados. Estranho destino seu ter de carregar essas dores, dores dos nossos descontentamentos, das lembranças, dos nossos tormentos, tornando-se companheira dos nossos males. Efêmera
Alma, um texto de Isabel Bastos Nunes. Eu sei que tu estás aí, algures num ponto de um universo que é muito maior do que aquilo que penso saber. Presinto a tua presença e sei que velas por mim, que desfias preces num rosário em que nunca acreditaste, enquanto ansiavas flores, carinhos e gestos de bem-querer que raramente saboreaste. Mas agora, e por mim, sim, por mim, eu acredito. Atapetas com cuidado os meus passos, aqueces os abraços que me abraçam e iluminas os dias mais negros que me amarguram o sorriso que a ti fazia sorrir, te aliviava o peso das horas e coloria um pouco os teus silêncios. Estás aí comigo, eu sei que sim. Não preciso saber se és uma estrela, se és um anjo da guarda, se és o raiar das auroras ou a suave brisa num campo de papoilas, pois, enquanto te sentir em mim, basta-me saber que estás comigo, sim. Enquanto te sentir em mim, texto de Vítor Costeira. A vida é um calendário, suas folhas o caminho. Cada dia, contas do rosário, fio condutor do destino. As sombras são como noites, onde as luzes se apagaram, mas que o nascer do sol para longe as desviaram. Assim o seu itinerário percorrendo de mansinho e nas folhas que se viraram gravando o seu pergaminho. Hoje é o primeiro dia do resto de outra vida. Acreditem que é verdade neste dia da mentira. Nada posso contra o tempo não quero ser. Só ele revela cada momento que a vida nos dá para viver. Para sempre no coração, guardado com muito carinho, as vidas que a minha cruzaram com manifesta afeição. O bem comigo partilharam, bordando o meu pergaminho, com extrema consideração e nas lágrimas a correr, no mar que é o meu olhar, é só o coração a dizer que sempre se vai lembrar. Pergaminho, um texto de Conceição Coutrin. Sempre volta ao mesmo lugar, depois de um dia de azar, que traz a melancolia, apaga a luz que acendia. Falar de mim é ter coragem, mesmo independentemente do que faço e ou farei, que até pode ser miragem de tudo que em mim pensei num desânimo permanente. É meditação sobre o meu eu, ao luar em magnífico céu, no meu momento de recolha, em que eu em nada desisto, pois o caminho é infinito. Com fé eu percorrerei esse meu tempo invernoso, que de si é tempestuoso, penitenciando a falha de não ter esculpido em mim, descurando todo esse fim, a humildade do bem-fazer, na sabedoria do meu querer. Então, sigo o meu viver, sem me querer transcender. Sem me querer transcender, texto de Manuel Galvão Lucas. Só o céu nunca me falha. Ao fim de um tempo, a dor acaba, o sol brilha, saio do buraco e volto a procurar trevos de 4 folhas. Haverá sempre lua a escapar das muralhas, mesmo que ninguém saiba quanto tempo, até que ela se esqueça das marés. E a mim não me interessa, porque já não estarei aqui. Posso continuar a respirar por enquanto, e isso é bom. Não sinto culpa nenhuma. Enquanto o céu não me falhar, vou deslumbrar-me com o luar. Texto da autoria de Rosa Ralo. Nasci para ser a alma gêmea de alguém. Nunca serei um desamor para ninguém. Semeio os espaços com luz da doçura e um dia eu colherei carinhos e ternura.
Sou como um honorável cavaleiro do bem e farei o meu melhor sem olhar a quem. Só desejo partilhar e comungar a paixão e superar todos os desígnios do coração. Não quero ser um estorvo, nem fardo morto, muito menos uma fonte do desconforto. Quero possuir o dom de plantar a magia, abraçar a felicidade com graça e alegria. Eu vou alcançar os desígnios do destino, concretizar aquelas fantasias de menino. Utilizo todas as forças para me suplantar e sonho com tudo que desejo conquistar. Somos humanos movidos a sentimentos, vivemos o prazer de glórias e momentos. Não desistimos e às vezes até choramos. Lutamos pelo que desejamos e amamos. Lutamos e amamos, texto de Afonso Domingues, da sua página Dom. Procuro de cabeça pousada, na relva fresca e verdejante. Olho entre os dedos das mãos, erguidas ao céu de abril. Encandeia-me o sol morno, lampejos de luz entre os dedos. Quebram a preguiça do momento num arrepio no pensamento. Pergunto ao vento que sopra, onde estás, liberdade? Há tanta poeira que te esconde nas máscaras deste tempo inerte, apertada até o último suspiro. Sinto a tua asfixia no sufoco, onde se cruza o sofrimento de quem sofre a dor da injustiça. Habitamos no deserto da vida. Onde estás, liberdade? Que te fizeram, que fizemos nós? Acreditamos que eras inesgotável, quando tudo o que vive tem fim. Encerraram-te na caverna fria, silenciosa, diluída e moribunda. Onde estás, liberdade? Apelo aos deuses da terra e do céu que num instante de consciência ou numa loucura iluminada nos façam acordar da dormência, abraçar a missão urgente, mesmo que seja nesta primavera, estranha de jardins fechados, de campos e cidades desertas, vidas a pairar escondidas. Queremos num grito sem fim resgatar-te da gaiola trancada, largar-te no infinito de nós, em outro abril diferente. Onde estás, liberdade? Onde estás, liberdade? Texto de Isilda Marques. Não sei bem o que sinto. Não é efeito do absinto, mas algo de consistente razão. A voz que em surdina chama, com a insistência de quem ama, traz-me em agonia ao coração. É-me uma voz familiar que não desiste de chamar, com afiadas garras da saudade, tem aromas de alecrim e azevinho, que nunca me deixam sozinho em cada dia desta longa idade. Tem cor e pétalas de bungavilha, laços em leis de incompleta família, que um dia deixou de o ser. Esta dor que me atormenta é algo que ninguém aguenta, em qualquer que seja o tempo do seu viver. Esta dor, um texto da autoria de David Marques. Aguardo o bater das horas, como se a noite adentrasse pelos ponteiros e pudesse resgatar o tempo. Como se o tempo fosse uma invenção para que o dia pudesse acontecer. Como são doídas as noites em que o sono vadia, sem nada para pensar, apenas abrindo a porta ao desfile das lembranças. Ecos de uma memória distante, visões transparentes que pairam sobre as latitudes, banhadas de plenitude, onde a única verdade era me sentir viva, sem que nada me pudesse delimitar e sem calendários para cumprir. Recostada num limbo de silêncios, quero desesperadamente entender os mundos que cabem dentro do meu olhar, sem me vergar às evidências que alastram num cotidiano onde, por vezes, viver é somente um deserto solitário,
que tenho que atravessar para me descobrir. Um texto da autoria de Ana Andrade. E desta forma concluí a apresentação de textos e de autores que tinha escolhido para o programa de hoje. Espero que tenham gostado e já sabem, acompanhem-me nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e não se esqueçam que esta e todas as emissões do programa são disponibilizadas no YouTube. Acompanhem-me no meu canal Antero Jerónimo, e se ainda não subscreveram, subscrevam o canal, é um incentivo para mim. Deixo o encontro marcado para daqui a 2 semanas aqui na nossa RLX Rádio Lisboa. Até lá, um grande abraço e sejam felizes. Ligados à Poesia, um programa da autoria de Antero Jerónimo, em que falamos de poetas e poesia, quinzenalmente às terças-feiras, a partir das 21 horas, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.